para tratar. O importante, assim, tem muito estigma em volta do esquizofrênico também. Até por esquizofrênico, né? Esta palavra acabou se tornando também, às vezes a pessoa não sabe qual é a patologia, então qual é a doença da pessoa e ela simplesmente fala isso como uma agressão, né? Sim, sim. É uma doença e dá para tratar. Dá. Em alguns casos, né, quando a pessoa descobre através de um surto, né, ela vem mostrando sinais, muitas vezes a gente observa que a família nega, fala, vai passar, daqui a pouco a gente vê e acaba não procurando ajuda. Então a gente sempre orienta, tem dúvida, procura um profissional da saúde mental e faça uma avaliação para que não tenha, né, um surto, uma coisa mais grave, porque é mais difícil dele voltar. Né? A gente tem que internar, a gente tem que dar medicações mais pesadas para ele entrar num quadro de normalidade e poder voltar para casa. Esse surto é a questão mais evidente da perseguição, de ouvir vozes? Sim, sim, é um descontrole total onde ele pode colocar a vida dele em risco. Entendi. Então, assim, a gente só interna o paciente quando ele coloca a vida dele em risco ou a vida de outros, né? Então, nesse quadro de surto, ele pode se agredir, ele pode se machucar, às vezes as vozes dominam ele. Então, são vozes que ele escuta dentro da cabeça dele. E essas vozes têm um comando muito forte, onde mandam ele bater na parede, mandam ele se cortar. Então, ele obedece porque ele cria uma lógica. Se eu não obedecer, vai acontecer uma coisa muito ruim, tipo, minha mãe vai morrer. Tem a questão do toque aí. Exatamente. Também, né? E aí ele acaba fazendo para evitar que essa lógica se conclua, entende? Tá. Então, a gente precisa internar, a gente dá alguns medicamentos que trazem ele para a realidade de volta. Agora, para todos esses transtornos, para todas essas doenças, então, para manter a saúde mental, a família é fundamental. Fundamental. Né? A família tem que conseguir identificar ali, né? E ajudar nesse apoio. Então, pedir ajuda quando achar que é necessário. Sim. E quando a família percebe, também. é necessário. A escola, a gente tem muito apoio da escola. Quando a escola mostra para o pai, seu filho está diferente, seu filho está tendo um comportamento estranho, ele está meio quietinho, ou ele está mais agressivo. Então, a gente pede para que esses pais procurem. E tem muito preconceito em procurar ajuda. Então, a gente deixa isso muito claro. Quanto antes, mais fácil o tratamento. Agora, a família tem a questão da negação também, desse transtorno, desse problema, né? Não, meu filho não precisa dessa ajuda. Quem é a escola para dizer que o meu filho precisa? Muitas vezes muda a criança de escola, né? Essa escola não serve para o meu filho, não é um apoio, né? Então, a gente sempre orienta os pais que tenham a escola como apoio, que escutem a professora. A professora muitas vezes passa mais horas do dia com o seu filho do que a própria família, né? Então, vamos levar em conta o que a escola fala, as dicas que ela dá, pedir relatórios do filho, comportamento social, cognitivo, comportamento, né, a parte motora, a parte visual, você percebeu que ele escuta, que ele vê, é a escola que vai dar isso pra gente. Então, vamos levar isso em conta e trazer para uma avaliação se tiver alguma coisa desconexa aí. Doutora, sobre a depressão, como é que a gente sabe se nós estamos mais propensos a desenvolver ou não? Um histórico familiar ajuda? Sim. A gente vê a parte de genética, né? Se tem casos na família, há uma predisposição. E quadros na infância, aquela criança mais quietinha, mais introspecta, mais tristinha, ela tem uma condição de desenvolver isso se houver um ambiente desfavorável. Tá. Vamos atender uma telespectadora, tá na linha? Falo com a Rosa, de Fortaleza. Oi, Rosa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Tudo bem, mas não tanto, porque eu tenho problema de depressão há 20 anos atrás. Tá bom. Eu tomo medicação, não melhoro, vivo triste, eu choro muito. Depois da morte da minha mãe, eu queria que a doutora me orientasse, porque era recorrente, já passei em vários psicólogos. E não melhoro, vivo triste, chorando, tenho muito medo de tudo. Filha, para mim não faz sentido. Eu queria que ela me orientasse alguma coisa. Tá bom, Rosa. Fica tranquila. A doutora vai esclarecer aí a sua dúvida. A Rosa passa por uma situação de depressão aí há 20 anos. Depois da morte da mãe dela, a gente sabe quão difícil é uma situação como essa, mas são 20 anos, né? E ela conta que a vida não faz sentido, a vida precisa fazer sentido, ainda com o luto da perda da mãe, ainda que a vida não
não esteja para ela como ela gostaria que estivesse. Conta um pouquinho pra gente, como que se trata essas situações? Qual é o limite aí? Ela disse que toma remédio, ela buscou ajuda. O que tá faltando? Então, pelo que eu percebi, ela desencadeou isso a partir da morte da mãe. Precisaria fazer uma investigação mais profunda, ver se é isso mesmo. Se foi, acontecem casos que ela não elabora o luto. O luto fica por anos preso em algumas fases. O luto tem 5 fases. Muitas vezes ele fica preso em alguma delas e não elabora, não conclui, não aceita esse luto verdadeiramente. Então, talvez seja isso. Talvez ela tenha que buscar um especialista, um psicólogo, um psicanalista que trabalhe com luto e aí faça esse processo de tirar ela desse luto e, consequentemente, elaborar essa depressão. Quais são as 5 fases do luto? Nós temos, primeiro, a negação, né? Nós negamos essa perda, a gente perde um ente querido e aí nega. Depois a gente tem a fase da barganha, que a gente conversa com Deus, se você me trouxer de volta, eu vou fazer tal coisa. É uma fase até um pouco incoerente, né? É uma fase difícil de lidar e aí a pessoa fica em conflito, né? E aí tem a fase da tristeza, realmente, onde ele chora, ele sofre, ele fica muito triste e aí ele tenta sair dessa depressão. Deve ser essa fase que ela tá, né? Depois ele elabora e conclui. Elabora e conclui. Isso. Doutora, é muito difícil. Essas 5 fases são muito difíceis, mas pelo que você falou, essa primeira de negação não deve durar tanto tempo assim, afinal tá ali, né? Você perdeu a pessoa, né? A da barganha, tem muita gente que também se pega nessa fase e às vezes culpa, né? Sente culpa ou quer culpar alguém pela morte da pessoa. E fato é que uma relação de mãe e filho, né? A gente não sabe como é que isso se deu. Você estava numa fase boa, né? Tava tudo bem, faltava uma conversa ali para tudo ficar bem, né? A gente sabe que nunca dá pra gente se despedir das pessoas, né? Sim, o papel que essa mãe exercia ainda na vida dela, né? Precisa elaborar isso. A falta que essa mãe está fazendo, dela tentar compensar isso com outras atividades, tentar, né, ter prazeres na vida, não se entregar totalmente a essa depressão. Tá. Tentar reagir realmente, né? Com certeza. Buscar atividades, buscar cursos, buscar ocupar a mente. Isso ajuda bastante. A gente sabe que cada pessoa vai ter um tempo aí para se recuperar. Sim. O normal é 1 ano. A gente não diz 1 ano por 365 dias, mas assim, é o primeiro Natal, é o primeiro aniversário, é a primeira Páscoa, tudo sem aquele ente querido. Então, a partir do momento que você passa essas datas todas, você começa a elaborar que é possível você viver mesmo com saudades, sem aquela pessoa. E você tem condições de ser feliz e ter a tua vida progredindo. Tá. Mais pessoas devem ligar para nós com perguntas sobre o luto. Quando a gente fala sobre isso, sempre as pessoas têm dúvidas, perguntem, fiquem à vontade, liguem para cá. Já eu volto para saber da doutora. Tem a questão que a gente percebe sempre nas datas comemorativas, depois de ter passado os primeiros, tudo, né? Sim. Mas sempre perto de aniversário, né? Então, se perdeu o pai, perto do Dia dos Pais, você fica mais triste. Se foi a mãe, essa é uma época que temos muitas pessoas tristes pela perda da mãe, o que é algo, na minha opinião, muito natural. E como não se substitui, né? Pai e mãe são insubstituíveis, né? E no nosso coração serão eternos sempre, né? Existe essa fraqueza nessas épocas, né? Então, que o coração dói, né? A gente fica triste. Já eu quero saber se isso pode acontecer a vida inteira, mas a pessoa tá ali, a vida dela seguiu, né? Tem família, tem filhos. E se ter filhos, ter uma casa, se isso ajuda, tá? Porque eu percebo que às vezes as pessoas se recuperam mais rápido quando tem uma família estabelecida, né? Então, você perdeu a sua mãe, você perdeu o seu pai, mas você tem filhos para cuidar, as pessoas dependem de você. Então, você precisa, de certa forma, você percebe, a pessoa tem que tocar a vida dela mais rápido do que uma outra pessoa faria, né? Já a doutora explica pra gente se é isso mesmo que acontece, se o coração fica triste mesmo todos os anos, todos os natais, em cada virada de ano, né? Nessas épocas especiais. Vou continuar conversando com a doutora sobre o luto, né? E é ruim da gente falar sobre o luto. Imagina viver esse luto, né? Sentir.
isso. Queria que você falasse um pouquinho você falou, né, do papel que a pessoa ocupa. Se é alguém que perdeu a mãe, por exemplo, vou usar o caso da mãe, porque nós estamos próximo aí do Dia das Mães. Então, tem muita gente que perdeu a mãe que nessa época, que hoje, acha que não tem nada para comemorar. Sim. Porque domingo tá sem a mãe, então vai ser diferente dos outros dias. Vem com certeza as recordações das últimas datas memoradas junto, né? Por isso que essas datas, na minha opinião, são muito importantes. Que as pessoas não podem abrir mão de passar com a sua família, né? Então, um Natal, o Ano Novo, que muita gente abre mão de Ano Novo, né? O Natal é com a família, o Ano Novo não tem muita regra. Os amigos, né? Na minha casa tem regra, é tudo com a família.